Ah, olá, boa tarde, então. A gente está muito feliz com todo mundo aqui reunido, já estamos há algum tempo aqui conversando, se cumprimentando, se revendo. Oi para quem está chegando. Já estamos em 61 pessoas, né? E a gente estava com medo de ficar só entre 15 e 16 pessoas, achando que não teria mais. Então, é muito legal, assim, poder conversar com mais pessoas. Então, nós somos o CAEI, né? O CAEI, ele é um curso de aperfeiçoamento. Eu vou explicar um pouquinho o que é o CAEI e como ele aconteceu. O CAEI, ele é um curso de aperfeiçoamento em educação infantil. Ele é uma ação extensionista do projeto de extensão chamado Saberes e Ação Pedagógica na Educação Infantil. Esse curso, ele aconteceu todas as sextas-feiras e um sábado por semana do ano de 2019. E ainda tivemos alguns encontros do ano de 2018, desculpem. E ainda tivemos alguns encontros em 2019. Né? Em 2019, a gente fez um tipo de fechamento quando tivemos a vernissage e os cursistas apresentaram os seus diários visuais. Os diários visuais, eles foram produzidos ao longo de todo o CAEI. E o CAEI, a gente tinha sempre, assim, uma preocupação sempre muito grande, que ele não se constituísse num curso no sentido de aula, naquele formato quadrado, muito disciplinadora. A gente sempre tinha uma ideia de que ele precisava ser sempre um encontro, sempre muito fraterno, um encontro entre seres humanos, que sempre tivesse muita alegria, muito cheiro, muita cor, muito abraço, né? Bem, eu quero explicar um pouquinho para vocês a nossa dinâmica de hoje, como é que a gente pensou o processo de hoje. Bem, nós somos o CAEI, nós somos um grupão, e nós somos várias professoras do Centro de Educação, da Unidade de Educação Infantil IP Amarelo, e várias professoras da rede, não só de Santa Maria, de outras redes de municípios vizinhos, que eram cursistas. E então a gente fez um convite, né? Houve a proposta de fazermos esse evento satélite e fizemos um convite no curso de professores e no grupo das professoras e no grupo das cursistas, para que a gente, perguntando, quem está afim de ir lá conversar um pouco com nós de maneira mais sistematizada, apresentando uma materialidade, buscando alguma lembrança daquele tempo em que estivemos juntas todas as semanas. E foi um curso gigantesco, nós estávamos juntas todas as semanas, fazia chuva, fazia sol, fazia chuva, chovia praticamente todas as sextas-feiras aquele ano, eu não sei o que houve. Então, e ainda um sábado por mês. Era um curso muito denso, de muita presença e de muita materialidade e de materialização das nossas afetividades, das nossas presenças. Então, nós somos 16 apresentadores hoje. Parece que, né, é grandão. E nós nos organizamos da seguinte maneira: cada uma de nós vai trazer uma materialidade que a nós, né, que a mim e a cada uma, diz daquele tempo, diz dos nossos encontros, tá? Cada uma vai falar por mais ou menos de 4 a 5 minutos, pensando que ainda vai sobrar uma meia hora no final, para que a gente possa abrir para conversarmos todos juntos, tá bem? Eu estou muito grata, muito grata por vocês estarem todas aqui. É uma alegria a gente poder se encontrar. E é uma alegria encontrar ex-alunas e alunas que ainda são alunas, mas que a gente não está se vendo. Estou muito feliz. Gratidão por todos estarem aqui. Eu vou passar agora para a prof. Camila. Bom, tem a história de uma moça que era tecelã. Ela acordava ainda no escuro, como se ouvisse assim o sol
chegando atrás das beiradas da noite. E logo ela sentava-se no tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos. Enquanto lá fora, a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais esse sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos, do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, muito leve. A chuva vinha cumprimentá-la na janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, ela tecia um peixe, um lindo peixe, com cuidado, de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, a moça dormia tranquila. Tecer era tudo o que queria fazer. Tecer era tudo o que ela fazia. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentia sozinha. E pela primeira vez ela pensou como seria bom ter um marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos o seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta do sapato quando lhe bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro daquele homem, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque descoberto o poder do tear, esse poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, dizia ele à mulher. E parecia justo agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe parecia suficiente. Para que ter casa se podemos ter um palácio? Perguntou o homem. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve já caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal,
Finalmente, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse ele. E antes de trancar a porta-chave, ele advertiu: faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que ela queria fazer. E tecendo, tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe parecia maior que o palácio, com todas as suas riquezas e os seus tesouros. E pela primeira vez, ela pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, ela subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Dessa vez ela não precisou escolher nenhuma linha. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados, o palácio e todas aquelas maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa, pequena, e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando aquela cama dura, acordou. E, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas rápido, e um nada subiu-lhe o corpo. Sumiu o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que amanhã repetiu sozinha na linha do horizonte. Essa é a história da Moça Tecelã, de Marina Colasanti. Acho que caracteriza muito bem o que é o CAEI, o que foi o CAEI para mim, que é esse tecer, tramar, costurar. Desfazer e refazer, se for necessário. Lindo, Camila. Lindo. Obrigada. Gratidão. Eu vou, então, dizer um pouco do que eu escolhi, né? Do que me moveu, de como me senti e também o que aprendi. Eu havia escolhido uma materialização, mas aí ontem de noite a Nara disse da minha materialização e eu pensei, nossa, a Nara está lendo a minha mente. Aí eu fui vendo que as coisas que fizeram sentido para mim também fizeram para outras pessoas. Então, hoje eu troquei a minha materialização daquele barulho, daquele movimento de crianças que a gente tinha no primeiro dia, por o nosso barulho de chuva. E como eu não sou uma pessoa assim muito artística, eu vou mostrar para vocês o que eu pensei, e agora eu estou vendo que está, inclusive, virada as letras, né? Mas, para mim... Não, tá, você está certinho. Vocês conseguem ler? Uhum. Só você que enxerga o contrário. Ah, então tá. Então, Camila, me ajuda, tá dando para ver, né? Então, o CAEI, para mim,
ele foi esse movimento de resistência e de sororidade. São as coisas que, para mim, ficam mais fortes do CAEM, né? O movimento de resistência e o aprendizado da sororidade. E quando a Camila começa a falar na história, eu fiquei pensando, nossa, de alguma forma parece que a gente tinha conversado, porque as coisas estão perto uma da outra. A nossa ideia de resistência às práticas políticas e educacionais que nos desumanizam e que desumanizam as relações fraternas que tentamos estabelecer. A nossa resistência também, nesse tempo, ela nos possibilitou criar e constituir, naquele tempo, um oásis de fraternidade, como chama o Morin, né? Que era essa nossa fraternidade, esse nosso oásis, ele nos ajudava a resistir às crueldades, ele nos dava força. E essa fraternidade também, ela nos possibilitou viver um sentimento de sororidade, que nós aprendemos umas com as outras todas as sextas-feiras. Naqueles movimentos de chuva, eu pensei primeiro em trazer um guarda-chuva aqui, mas depois pensei que não dá sorte abrir guarda-chuva em casa, né? Mas esse sentimento de sororidade, né, que é um sentimento de união, né, foi um tempo de muita união entre nós e de muitos abraços que eram não só físicos, mas eram abraços emocionais também que nos dávamos naquela época e alguns hoje também, né, mesmo à distância, né, e que nos possibilitou construir uma rede de solidariedade, companheirismo, profissionalismo e empatia entre nós. Então, assim, as coisas que do CAEM são mais caras e mais vivas são esse movimento de resistência e essa rede que nós conseguimos estabelecer entre nós. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, dando continuidade, né, a esse processo de destecer e tecer, que foi mencionado pela Camila e depois retomado pela Tassiana, eu fiz uma materialidade que remete, talvez, ao movimento inicial que mobilizou muitas de nós a se unir, né, para pensar essa resistência. E lembro de uma reunião, então esse curso de aperfeiçoamento que foi pensado em docência na educação infantil, ele nasceu de uma reunião de adesão aos professores ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, onde os professores das áreas deveriam se colocar se iriam aderir ou não. E justamente, e por isso este A muito grande, né, representando o impacto de uma política que vem priorizando a alfabetização na idade certa, né, produzindo um cerceamento nas experiências infantis, né, e a gente pensando como é que nós poderíamos pensar esse espaço, qual é o lugar que nós deveríamos nos colocar naquele momento. Que, ao mesmo tempo, não podemos nos retirar, mas também nós precisamos produzir um outro movimento. E daí surge o CAEI, que foi justamente para problematizar, a partir de muito estudo, né? E muita... Eu lembro muito da frase, né? Ninguém solta a mão, ninguém. E o quanto a gente conseguiu se fortalecer para dizer há outras experiências, há outras linguagens. A leitura e escrita é uma das linguagens. Nós temos outros tantos conhecimentos e aqui a gente precisa se fortalecer. Eu vejo o CAEI como um movimento de vários formadores, de várias pessoas envolvidas e comprometidas com a infância, com a experiência, né, dessa infância, e que se reuniu para trabalhar na sexta e no sábado, na defesa dessa infância. Então,
pensando nisso, eu trouxe aqui uma foto que é da minha neta, de uma expectativa de voar, né, e de lançar voo, e o quanto a gente aprende com eles. Eles não cabem nesse enquadramento. Eles não cabem, mesmo que a gente tente fazer esse enquadramento. Então, eu sou, assim, sou muito feliz de ter participado dessa experiência, de ter conhecido as pessoas com as quais a gente foi transitando, foi construindo possibilidades, tá? E que a gente consiga se fortalecer e reavivar cotidianamente, né, no trabalho que a gente realiza, essa defesa pela infância. Eu acho que o CAE está aí para que a gente possa constantemente voltar a essa perspectiva. Tecendo, né, e destecendo algumas práticas. Passo a bola. Muito legal, muito bom, prof. Bom, eu relaciono hoje o CAEI de uma forma diferente, como eu relacionava ele quando eu iniciei no curso. O primeiro encontro, os primeiros momentos. Quando eu iniciei no curso, eu trouxe para mostrar para vocês uma foto que foi nos passada nos primeiros encontros. Se eu não me engano, foi no segundo encontro. E uma prof olhou para essa foto e disse para mim bem assim, né, prof. Tassi, olha só, estão se desmanchando. E eu disse, não, eles estão se construindo. Depende de onde você está para que você veja as coisas. Tudo depende do ângulo onde nós estamos, da posição que nós estamos, como nós estamos na vida, como nós estamos no trabalho, na nossa formação, para que nós possamos ver as coisas. E passado isso, passado esta imagem, eu me vi naquele momento me construindo, mas me construindo de mãos dadas com um grupo que iria me fortalecer e me fortalece até hoje. Então, passado o momento de encontro, de entendimentos, hoje eu já vejo o CAE de uma outra forma, após término do curso. Hoje eu trouxe uma caixinha, mas não que ele seja uma caixinha fechada. No início, quando nós iniciamos o nosso curso, ele era uma caixinha fechada. Mas se nós pararmos para pensar, muitas coisas podem ter dentro da caixa, muitas coisas podem sair fora da caixa. E uma delas, para mim, foram as surpresas, porque ao passar do tempo, eu fui me descobrindo, e a caixa, ela simplesmente se abriu para mim. As coisas foram sendo rompidas, outras ideias foram surgindo, entendimentos e conceitos foram tendo clareza, e hoje eu posso dizer que dentro da caixa, para mim, existem muitas cores, e é assim que eu vejo o CAE. Hoje, eu tiro de dentro da caixa muitas cores, muitas luzes, porque durante a minha caminhada, é assim que eu vejo a minha formação e que o CAE contribuiu. Foram luzes que foram saindo de dentro da caixa, foram parâmetros que foram sendo rompidos, quebrados, novas visões que foram surgindo, e a minha formação que foi se constituindo a partir do brilho de vocês. Eu não digo só das formadoras, mas do brilho do grupo CAEI, do grupo de professoras que toda sexta-feira estava lá, que aos sábados de manhã cedinho chegava com chimarrão. Esse compartilhar experiência e estar junto, mesmo que não fosse no horário do encontro, que fosse no corredor, para mim foi um espaço formativo muito rico. Então, hoje eu vejo como uma caixa aberta que ele só teve para mim a agregar, a trazer um colorido para a minha formação, a dar sentido na minha prática. Foi muito bom. E espero que continue sendo, com certeza será. Sueli, compartilha conosco a tua materialidade, Su.
eu vou compartilhar minha materialidade. Eu vou escolher, olha o que eu escolhi. Um alimento. Porque o alimento é o momento de compartilhar o fraterno. E eu não sei, me parece que foi fica muito alinhado com a fala da Tassiana, quando ela fala no Edgar Morin, dessa, como é que é? Oásis de fraternidade. Oásis de fraternidade. E foi assim que eu vi o CAEI. Esse oásis, um oásis de fraternidade, é um oásis de compartilhar, é um oásis de aprendizagem, é um oásis que te desafia, né? E o alimento, no momento do alimento, era o alimento quando a gente chegava. Então, você se desarma na hora que você está compartilhando um alimento e se prepara para aquilo que chega e para aquilo que você entrega. Porque o CAEI nunca foi um movimento só de dar ou um movimento só de receber. Foi o tempo todo esse movimento de troca, de aprendizagem coletiva, de aprendizagem em comum. E eu gostaria, ainda, assim, pensando no CAEI, de dizer o que ele simboliza como rastro, como marca desse momento que nós vivemos com o CAEI. E eu trago, através da letra de uma música do Oswaldo Montenegro, e uma delas vocês conheceram, vocês conheceram quando a gente fazia os encontros, que era Sem Mandamento. Mas hoje eu vou trazer outra, que é a lista, que diz o seguinte, e que esse também, para mim, é um desafio, se a gente pudesse pensar numa lista para o CAEI. O Oswaldo Montenegro faz uma lista de perguntas, né? Ele diz, faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava? Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava e que hoje acredita que amam você? Então, eu trago essa música que é cheia de perguntas para a gente pensar, né? O que o CAEI nos deixou como legado? Obrigada. Perguntas e mais perguntas. E nós vamos seguir buscando as respostas, né? Eu tenho a minha materialidade, eu selecionei umas poucas fotos. Eu não sei se eu compartilho a tela, como é que eu faço, Vanessa? Já estou compartilhando aqui. Tá. Eu separei as fotos, né? De um momento, vocês vão ver aqui, que para mim foi muito significativo.
porque a minha expectativa em relação ao curso, ao CAE, enquanto cursista, era no sentido de, inicialmente eu pensei, nossa, eu já sou professora de educação infantil, já estou inserida na universidade, o que mais eu vou aprender? Vou ir para participar, né, mas pensei, né, na minha ingenuidade que não teria muito... Para mim, não apareceu ainda. Não? Não. E nesse momento, só que à medida que nós fomos, desde o primeiro, onde a professora Vivian nos provocou com algumas questões, eu já percebi que não ia ser tão tranquilo o processo, né? Por ser um grupo bastante... Pode passar... Esse encontro foi bem significativo justamente por isso, porque foi um dia que a Priscila... Foi a Pri, eu acho que foi, né? E a Magda, inclusive, que organizaram o espaço com vários recursos, cores, tinta, materiais diferentes, não estruturados. E nós, cursistas, fomos convidadas a explorar esse espaço. E ali eu percebi que nós éramos crianças ali naquele espaço. Toda surpresa que nós demonstramos ali é a surpresa que nós esperamos das nossas crianças e nós esquecemos disso às vezes. Às vezes nós esquecemos que também fomos crianças, entende? Então, toda a surpresa, todo o encantamento que o grupo sentiu, a gente teve um resgate durante esses encontros. Eu senti que por várias vezes, em um dos encontros, não sei se vocês vão lembrar, nós conversamos sobre os brinquedos da nossa infância. Quanto tempo, voltando às perguntas da prof. Sueli, né? Quanto tempo que a gente não lembrava dos nossos brinquedos de criança? Né? Então, eu penso assim, do mesmo jeito que eu aprendi muito, que eu fui desacomodada em alguns encontros, nós tivemos colegas que estavam fora da universidade há muito tempo e tiveram contato novamente com a teoria, né? Mas de um jeito totalmente colaborativo. Eu acredito que, assim como eu me surpreendi, as próprias professoras formadoras, em algum momento, também tiveram essa surpresa, porque, como alguém falou, não foi momento de dar ou receber, foram trocas mútuas. E, para mim, é isso que foi o CAEI, e eu não considero como um ciclo encerrado. Para mim, esse encontro de hoje prova, né, que todos nós temos vontade de retomar e de trocar e nos encontrar, talvez em outros espaços, né? E era essa a minha contribuição. Apareceu todos os teus slides, Márcia? Sim, eram poucas fotos. Uhum. Ai, que legal. Muito bom. Ok. Agora então. Eu sou a Márcia Alves. Que bom, Márcia Cardona, te ouvi falar. E as demais colegas, como é bom olhar para esses rostos, para essas carinhas que a gente não vê há tanto tempo. E dizer assim, ó, do meu prazer em estar aqui, da minha alegria em poder dizer o que o CAEI representou e o que representa para mim. Bem, então, só para historicizar rapidamente, eu estou aqui em meu nome e em nome da professora Thaís Guareschi, que não pode estar presente, nós somos professoras do Departamento de Educação Especial, e a nossa fala no CAEI, enfim, foi em função, né, de pensar a inclusão escolar e trazer algumas contribuições nesse sentido. Então, ouvindo a Márcia e ela falando sobre as brincadeiras de infância e tudo que nos marcou, eu vou apresentar, então, a minha materialidade aqui. É uma gravura, tá, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Estão conseguindo ver? Como é que tá? Tá, se dá para ver? Bem pequenininho, mas dá para ver. Crianças sentadas. Crianças. Aí, ótimo. Dá para ver. Dá para ver.
Tá. Brincadeira de puxar corda, de pipa, bolinha. Isso, Tassi. Sueli, então é exatamente isso. Essa aqui é uma pintura do Ricardo Ferreira, tá? Ele é um pintor mineiro, né? Agora eu vou descer para poder falar, tá? Vou tirar a gravura aqui para poder olhar para vocês. Então, essa gravura é de um pintor mineiro que retrata a infância. E ele trouxe ali, então, as crianças brincando de puxar uma corda ou cabo de guerra, né? Como Nome, cabo de força, enfim. Ricardo Ferreira, um pintor mineiro, tá? Ele retrata cenas da infância, porque justamente a infância para ele foi um período muito marcante, então, seguidamente, ele retrata essas cenas, tá? E quando eu escolhi essa gravura dele, enfim, essa tela, né, uma tela de 2011, e eu vi essas crianças brincando de cabo de força, nesse momento também me lembrou, sim, as brincadeiras de infância, mas me lembrou também esse momento que vivemos, né, da educação especial e das políticas de inclusão, em que hora um puxa para um lado e hora um puxa para o outro lado, né? Então, essa gravura também retrata esse momento, né? E dizer que essas brincadeiras, né, de infância, e esse brincar foi algo que eu e a Thaís, eu lembro que enfatizamos muito no CAE. A gente trabalhou muito a questão do brincar, os tempos do brincar, enfim, do quanto esse brincar é constituinte para as crianças, né, e do quanto é importante brincar. Crianças brincam, né? E tem um autor que eu gosto bastante, que é o Winnicott, e ele diz o seguinte, muito rapidamente, que brincar implica em confiança. Então, eu trago aqui, para simbolizar, né, o CAEI e a infância, a confiança, esse sentimento que o CAEI me passou, que as colegas da pedagogia me passam a todo instante, a confiança no nosso trabalho, na nossa parceria da educação especial e da pedagogia, que é muito cara para nós, e dizer assim que, quando eu ouvi a Camila no início falando, enfim, sobre a tecelagem, sobre tecer, eu quero transformar um pouquinho esse cabo de força das crianças numa corda. E que a gente, ao invés de puxar cada uma para um lado, quem sabe a gente possa fazer um círculo com essa corda. E aí a gente fica assim, uma do lado da outra, uma dando força para a outra. E um grande círculo possa se montar, né? Então, o meu convite, assim, e a minha lista de sonhos, adorei a questão dos sonhos também. Na minha lista de sonhos para o futuro, para o CAEI, para a educação especial, para a educação como um todo, é que a gente possa se unir ainda mais e possamos, sim, agora parafraseando mais uma vez o poema da Camila, que a gente possa tecer fios de prata, né? Que a gente possa seguir com esse trabalho, repensar, trazer novas pessoas, novas experiências. E lembrando sempre, então, da importância do trabalho que é, né, gente, o trabalho da educação, da inclusão escolar, né, esse trabalho que é feito e que mais do que nunca necessita de pessoas curiosas, como as profs que nós encontramos no CAEI, né, pessoas curiosas, desejosas de uma educação realmente humana, fraterna, né, como a Sueli trouxe também. Esse é o meu desejo, então, que a gente possa seguir em frente e, mais uma vez, agradecer, como nas palavras de Winnicott, a confiança. É isso. Passo agora, então, para a Fran. A Nara agora vai fazer a colocação dela. Boa tarde, gente. Tá bem. As profs, as colegas, as outras pessoas que estão conosco nesta tarde. Prazer estar aqui com todos vocês. E eu trouxe como materialidade alguns poemas concretos deste livro, que chama-se No Chão da Escola, por uma infância que voa.
E eu acho que esse livro contempla o que está escrito nele, muitas coisas e vivências que nós tivemos durante o período de estudo do CAE. Então, agora a Vanessa vai partilhar conosco um PowerPoint para a gente poder ir visualizando esses poemas. Já está carregando. Tá, muito obrigada. Ótimo. Aqui. Conseguiu? Sim. Deixa eu só visualizar aqui. Então, assim, ó, da materialidade do curso. No primeiro poema, traz ali a questão do Cahiers, que é o professor. Primeiro, nós tivemos uma acolhida sensacional, sensorial, que não precisava indicar a sala, porque nós, pelo som, nós localizamos a sala. Tivemos a motivação de todas as sextas-feiras estarmos lá, com chuva, muitas vezes, com frio, mas a presença do grande grupo era importante, e essa formação que se deu a partilha com as nossas profs e com as profs que faziam as trocas na hora dos trabalhos e das partilhas e das colocações. O primeiro poema que eu trouxe foi: Professor é um encantador de pessoas. Sua melodia são suas intenções. Sua música é convite para aprender o mundo. Professor é cantador de um mundo melhor. Então, isso a gente sempre tinha nas nossas falas, um fazer melhor nas nossas escolas. Então, como consequência, termos alunos e uma vida melhor. O próximo, ele traz uma vivência que eu jamais pensei na minha vida oferecer aos meus alunos, ainda mais alunos pequenos, aonde eu ofereci vidro. Por quê? Porque no CAE a gente foi motivado a sair do nosso básico e a acreditar nas potencialidades das crianças. E isso foi, para mim, um romper de muitas vivências que eu já tinha, de outras experiências, de formação enraizada, que jamais dão para uma criança de 1 ano e meio, 1 ano, um vidro. E a gente trabalhou a questão do mistério, das cores, e esse vidro circulou de mão em mão, e ele não quebrou. E de uma mãozinha ia para outra mãozinha, e isso mostrou que a potencialidade deles, que eles são capazes e a gente tem que confiar. E isso mostrou muito para mim como profissional. E o próximo diz o seguinte: a criança quer mais. Às vezes, e estamos em nós, em como oferecer esse mais. E o CAE trouxe essa instabilidade. Nós podemos mais. Como nós vamos fazer? E o professor vence limites e amplia seu repertório. Repertório para quê? Para tudo. E quem disse que criança não sabe esperar? Criança sempre está à espera de um novo começo, de um novo brincar, de uma nova história. Espera carinho, espera respeito, espera amizade. Criança ensina adulto a esperar. Ensina a espera, não é ter paciência com o tempo que não chega. A espera é a correr diante da vida e apesar das nossas vontades. E o que o CAE me trouxe assim, de importante? Experiências, vivências, lembranças de coisas boas e de coisas que a gente também, como eu, como profissional, tinha que romper, tinha que me desacomodar, reconstruir o caminho do aprender, o reaprender e ver novas possibilidades. Então, a memória é a permanência do tempo em nós, com suas marcas e afetos que se transformam em aprendizagem, nos ensinam a crescer. E o último que eu quero fechar diz assim, ó: uma ideia nunca vem sozinha, sozinha, sozinha. Vem sempre com a vizinha. Toda ideia costureira é convidadeira. Então, fecha com o que as profs já tinham falado anteriormente, que
a partilha e o convite a fazermos, o CAE foi assim, ó, de suma importância. Obrigada. Beijo para vocês. Leila, você quer fazer as suas colocações agora? Quero sim, Vanessa. E pessoal? Pode compartilhar, por favor. Uhum. Eu vou falando enquanto isso. Então, eu sou a Leila, fui cursista do CAEI, e a materialidade que eu trouxe hoje é eu mesma. Essa aí sou eu, ó. Quando o curso começou, lá em 2018, eu estava bem desacreditada da educação, tanto que eu tinha saído da área, tinha abandonado a sala de aula porque a escola onde eu trabalhava, ela ia contra tudo aquilo que eu tinha aprendido. Então, eu tive a oportunidade de começar o CAEI, e aí o CAEI, para mim, me trouxe a esperança e o respeito à criança de volta. Eu pude, nas nossas vivências, nas aulas de sexta e sábado, visualizar que sim, a criança é um sujeito de direito e portador de cultura, e sim, a gente deve respeitar o tempo de cada um. E é o tempo da criança, não é o tempo tido no sentido adulto. Por exemplo, o tempo que a criança demora para amarrar um tênis é o tempo dela, não é o tempo que eu, como mediadora, enfim, professora ali, vou estar estipulando. Então, assim, eu digo que ele é, e digo para todo mundo, a Prof. Tassi acompanhou um pouco dessa história, ele é um divisor de águas. Por quê? Porque eu tinha abandonado a educação, eu fui para o CAEI, comecei a vivenciar as experiências, as trocas, as aulas e fiz uma seleção na FSM para especialização em gestão e políticas públicas, fui aprovada, entrei no grupo do GPLIC, da professora Kelly, que estava aqui, mas eu acho que agora ela saiu, e aí foi onde eu pude aprofundar mais sobre as culturas da infância, e hoje eu fui aprovada na seleção do mestrado profissional. Então, hoje eu faço mestrado na FSM, que era um sonho que eu tinha há muito tempo, que eu achei assim, que eu não ia conseguir devido a N fatores. Então, o CAEI, para mim, é um divisor de águas. Se eu estou hoje de volta à educação, se eu sou uma professora bem melhor nas minhas práticas, é graças ao CAEI. E eu sou eternamente grata e muito, muito, muito feliz por ter podido participar desse curso. É isso aí. Então, eu trouxe ali a minha foto porque eu sou hoje um fruto do CAEI. Sou eu? Sou eu, né? Então, que joia, né, gente? A gente poder se rever assim, mesmo que dessa forma. E aí, eu quero só dar uma palavrinha com o pessoal que não estava conosco, né, nesse processo do CAEI. E eu acho que fica muito claro que essa relação toda que foi se construindo ao longo do curso, ela foi muito bonita, mas ela também não era tão esperada por nós, né? A gente acabou tendo uma ideia de um curso de aperfeiçoamento, a gente sabia que queria resistir a uma política pública que não concordava, a gente sabia que queria continuar tematizando a infância de uma forma mais coerente com o que a gente tem estudado, né, e nos perguntávamos também se seria educação infantil, né, tentamos produzir algo que fosse relacionado à prática pedagógica na educação infantil, mas que caracterizasse a infância e o brincar, e, enfim, eu acho que é importante a gente dizer que esses vínculos todos que se criaram, eles foram para além do que a gente tinha imaginado, né, a gente pensou que queria algo diferente, mas não sabia o quão diferente seria como espaço formativo das pessoas que estavam conosco. E ouvindo, assim, as gurias, eu fico muito grata, né, de saber que um pouquinho do que foi feito tem feito grandes coisas na vida de vocês. Acho que isso é muito legal. Então, para quem está agora chegando, né, tá vendo agora, não participou muito desse movimento, foi intenso mesmo. Bem,
a minha materialidade. Eu pensei em algo muito simples do ponto de vista de que eu não precisei nem fazer, né, nem produzir, eu pensei muito, por quê, mas eu não precisei produzir, eu tive muito claro para mim que essa era uma materialidade que tem muito a ver, não só com o CAEI, né, mas eu acho que com os movimentos que a gente faz na nossa vida. Não sei se vocês estão enxergando, todo mundo conhece isso aqui, né? Uma mola maluca. E para vocês entenderem o quanto eu gosto de um brinquedo como esse aqui é um pedaço da última que eu comprei para o Davi e que eu não deixei ninguém jogar fora. Ela é maior, né? Ela é mais ou menos assim, mas ela vai se quebrando às vezes. E para mim, assim, eu acho que ela tem a ver com talvez essa ideia dos fios, né? Da gente poder ir tecendo e puxando de um lado para o outro, mas também com esses movimentos que a gente faz, circularidades que muitas vezes a nossa vida tem. Então, me parece que a gente conseguiu, naquele tempo, no ano de 2018 e 2019, com a mostra dos trabalhos e tal, ter movimentos que nos faziam ir adiante, porque também a espiral, ela sempre me diz de algo que eu vou adiante e vou produzindo mais, eu não fico nesse mesmo lugar, né? A mola é isso, ela vai crescendo. E essas voltas que se perderam nessa aqui, tinha outras histórias, né? Vamos dizer que se isso aqui é a materialidade que eu pensei, tem outras histórias que já foram. E essa aqui também me fez pensar muito sobre esses movimentos que a gente vai fazendo e vai tendo muitas pessoas por perto, né? Muitas e muitas. E às vezes menos, né? Porque daí desde que começou na semana passada a ideia da materialidade, eu comecei a pensar, né, na ideia da circularidade, do caminho que não tem muito fim, que vai sempre andando e andando e andando e andando à frente, mas é uma circularidade. E aí eu lembrei de algo que também está rolando por aqui com os gatinhos da casa, que também é uma coisa muito simples. Quanto menor o espiral, mais a gente se vê no percurso, porque a gente consegue olhar para trás e se enxergar, né? E eu acho que isso também foi bem importante no CAEI, porque a gente viu as cursistas conseguindo se enxergar, né? Para nós, isso é um fator muito relevante de que a gente chega num objetivo que era o que a gente queria, das pessoas conseguirem olhar para o seu próprio trabalho, conseguir se olhar, se reolhar, se reconhecer e se desconhecer, talvez. Então, assim, para mim, eu ainda tinha um outro espiral que é menorzinho, mas que o gato da minha filha consumiu, tá? Que é aquele bem fininho, que eu não preciso nem me virar, mas eu já me enxergo, né? Então, eu pensei nessa circularidade de produzir algo, ir para frente, levar pessoas junto, mas também da gente conseguir se olhar. E eu acho que isso foi bem importante no curso. Passo a bola para a próxima. Não gravei quem é. Lúcia. Abre o microfone, Lúcia. Oi, boa tarde, tudo bem? A todos, saudade de vocês, muitas. Bom, eu não sou muito acostumada com o que eu estou vivenciando agora e vendo todos vocês é a primeira vez. Daí eu fiz umas fotos, nossa, coloquei, não sei se vocês vão conseguir olhar, todas. Vou mostrar aqui os nossos encontros, de tudo que eu me propus. Estão enxergando? Sim, mostra devagarinho e enxerga. Sim, eu já estou até... Sobe um pouquinho para a gente. Aqui? Isso. Mais devagar. Afasta um pouquinho. Pode deixar ele parado, só puxa ele um pouco em direção ao teu corpo, para trás um pouquinho. Tá. Assim? Aí. Pegaram? Todo? Estão vendo todo? Baixa um pouquinho agora, bem devagar. Aí. Sobe de novo. Tá.
pessoal. Então, para mim, as vivências desse curso foi muito importante. Eu acho que, de todas que participaram, eu acho que eu sou a única que não sou professora, né? As outras, eu acho que todas são. Quando eu me propus a fazer esse curso, eu pensava que talvez eu pudesse trabalhar com educação infantil. Hoje eu sei que já está chegando o fim das minhas funções na escola, né? Porque eu já sei a minha aposentadoria. Mas eu quero dizer que tudo foi construído junto com vocês, do que eu aprendi, do que eu trago para a minha vida, de todos os encontros que foram maravilhosos, desde o primeiro dia, desde a carta de intenção, que eu não sabia nem o que era, como que fazia, e aí deu tudo certo, né? Eu consegui ser selecionada para participar desse curso, e fiquei muito feliz, adorava os encontros de sexta e de sábado, e isso foi importante para mim, sim, para a minha escola, porque a partir da proposição do diário visual da professora Vivian, de vocês, que a gente começou naqueles encontros lá na sala de artes, aquela vivência, né, do diário visual, que aqui tem o esboço do meu diário, vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Enxergamos e lembramos. Que ele falava sobre o afeto, né, como instrumento pedagógico. A partir daí eu fui vivenciando, e não foi só aquilo ali, veio a proposta para nós de escrever o artigo, né? Nem sei se eu posso falar sobre isso. Posso? Pode falar sobre o artigo, sim, ele já está chegando aí. Então, daí a proposição do artigo eu fiz na escola que eu trabalho, sobre a leitura, porque na nossa escola não tem educação infantil, eu trabalho da biblioteca, não sou professora, sou funcionária, e a partir dessa vivência eu pensei tanto naquela sala, como que as crianças faziam trabalho com a leitura, a professora Ana Carla, a minha orientadora, que eu agradeço demais, muito mesmo o apoio, tudo que foi feito. E aqui no meu celular, eu vou tentar mostrar para vocês, não sei se eu vou conseguir, o dia da inauguração, inclusive, estava presentificado no meu diário. Estão enxergando? Levantar? Um pouquinho mais para cima e mais próximo. Mais para cima. Top. Aí. O cantinho mágico literário, tá? É um espaço para leitura, um estilo mezanino, que foi construído com almofadas, com fantoches. Desde o primeiro instante que ele foi construído, foi todo de madeira. Ele foi construído por um marceneiro, mas depois disso, tudo fui eu que fiz. A pintura, as cores, a gente mandou fazer uma faixa, tudo com auxílio do diretor da escola, da gestão, junto com o diretor, das vice-diretoras, do diretor, tudo nós juntos. E eu fiquei muito feliz, porque no final, acabou que o final do ano de 2019, quando ele foi inaugurado em abril de 2019. Só que nesse final de ano a gente teve a greve. A gente tinha várias atividades de encerramento, tinha teatro, tinha apresentações de teatro, só que não aconteceu, tá, pessoal? Porque teve a greve, daí depois já veio as férias, e aí a gente iniciou esse ano com a pandemia, né? Nem tivemos tempo de realmente aproveitar aquele espaço ali, só no ano de 2019. Mas valeu, as vivências com as crianças, foi muito gratificante tudo que eu vivi ali. Talvez quando eles voltarem eu não esteja mais lá, eu vou ficar muito triste com tudo isso, mas um espaço que foi construído para ficar na escola para eles. E aqui eu tenho a gratidão pelo trabalho desenvolvido, vamos ver se vocês estão enxergando. Estão enxergando? Sim, sim. Esse aqui é uns cartãozinhos que as crianças fizeram no final do ano ali. Eu vou ler só um aqui para vocês, pelo agradecimento deles para comigo. Lúcia, queria te agradecer por ter nos incentivado a ler. E esse cantinho mágico foi incrível. Muito obrigada por tudo. Então, da onde que eu tirei tudo isso, gente? Da onde que eu tirei toda essa criatividade de pensar, de fazer? Foi de todos os espaços visitados dentro dessa instituição e dessa universidade.
salas que eu visitei da IP, tudo que eu vivenciei aí, foi daí que eu tirei essa inspiração para fazer tudo isso. Eu agradeço imensamente, porque eu sei que algo ficou de tudo isso que eu aprendi com vocês. De todas essas trocas que a gente teve. Entende? Eu sou muito grata por tudo isso. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Lúcia. Daliana, você está por aí? Sim, estou ouvindo todas, com muita saudade, muito emocionada. Durante o CAEI, eu teci fios de pesquisa, com pontos delicados, pautados na escuta das crianças. Eu acho triste tecer sozinha. No CAEI, a tessitura foi com as alunas, com as formadoras e, em especial, com a minha colega Vivian, da IP Amarelo, em um diálogo intenso sobre a pesquisa com as crianças. Para mim, o fim da tessitura foi a tese, os movimentos de participação construídos por e entre bebês e crianças maiores em uma turma de berçário, que traz não só uma pesquisa de doutorado, mas pedaços de mim, da IP Amarelo e de tudo que eu vivi com vocês. Então, esta é a minha materialidade que foi construída nos caminhos com o CAEI. Por isso também, muitas vezes, eu estava distante do curso, mas foi um movimento muito legal, e agora poder retornar de uma forma mais intensa nessa parte mais final, assim, eu só tenho que agradecer. Estou muito emocionada hoje, então também não vou me estender muito. Gratidão a todas vocês. Eu acho que sou eu em sequência, né? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu participei de alguns momentos do CAEI e depois, por motivos de me envolver com outras atividades, eu acabei me afastando um pouco. Mas guardo com muito carinho as memórias e eu separei algumas fotos de um momento que a gente viveu lá na unidade. Eu vou projetar aqui a minha tela, só um minutinho aqui, que eu já mostro para vocês. E essas fotos eu vou apresentar de um jeito bem literal. É um momento que me marcou bastante e que me moveu a fazer esse registro. E eu vou mostrar para vocês as fotos e os registros do que as pessoas que tiveram naquele espaço fizeram naquele momento. Que eu fiquei tão encantada que eu me movi a anotar. E eu vou trazer literalmente o que eu anotei dessas falas, e isso tem uma simbologia muito grande. Eu vou colocar como apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo. Embaixo, Vivi. Aí. Foi. Aí, ó, eu dei um título, né? Eu coloquei como título A Descoberta do Amido de Milho. Foi uma sexta-feira chuvosa, um temporalzão, de noite. A gente organizou um espaço que era de propostas para bebês. Eu e a Dali, naquele momento, estávamos como prof de turmas de bebês na IP Amarelo. A Aruna esteve junto nesse momento também. E a gente organizou com muito carinho os espaços da unidade para receber as cursistas. Então, tinham vários espaços nas salas, e o registro que eu tenho é desse espaço específico, que a gente organizou do jeito que a gente organiza também para as crianças, né? Que tinha as bacias com amido, tinha os copos com erva e alguns temperos, e as garrafas com água. Então, eu trago algumas fotos, então, do pessoal começando a explorar esse espaço, e os registros, então, do que foi sendo falado, né, nesse momento. Então, ela absorve, ela faz fio, coisa estranha. Estava apertando e ela se desmaiava. Agora não desmaia mais. Ela vai absorvendo, sério?
Quem sabe a gente mistura mais e faz uma bacia grande. Vocês não têm noção, nunca ninguém me disse isso. Polvilho de mandioca fica assim. Aqui é farinha, eu acho. A gente vai experimentando as quantidades. Vamos passar nos cabelos? Isso aí eles devem botar nas mãos e passar uns nos outros. Parece aquela areia movediça. Ela fica duro. Vamos ficar horas aqui. Vontade de querer mudar. Então, eu trago esse registro para compartilhar com vocês. Deixa eu tirar a exibição aqui. Porque a gente, como prof, a gente acompanha sempre as crianças e registra essas memórias para poder contar. Mas a gente não faz isso com os movimentos dos adultos. E foi um movimento tão encantador e uma vontade tão grande daquelas pessoas se entregar naquele momento que me moveu a fazer esse registro e eu tinha ele guardado comigo e eu nunca tinha compartilhado com ninguém. Estou compartilhando agora com vocês, que é uma memória muito carinhosa que eu tenho do curso. E eu passo para a próxima. Eu não sei quem é A Kate, pode ser? Sim, sou eu. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gurias? Sim. 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 Eu fiquei ouvindo vocês passando um filme na minha cabeça, desde o processo de seleção, o que nos moveu de estar, né, de nos propormos de estar nesse encontro, né? E muito marcante foi o primeiro dia, já resgatado pelas gurias, mas uma pergunta que a Vivian falou, nos fez. O que pode um curso? O que pode o CAEI? E isso ficou martelando ao longo de todo o curso, o que pode, e quanto eles nos possibilitou, em cada uma, fazer coisas diferentes, né? E ele foi significativo para cada uma à sua maneira, conforme os seus caminhos, né? Conforme as suas tessituras. E cada um, embora a gente não tenha combinado o que falar, como foi casando, né, as falas de uma pessoa com as outras, foi sendo muito, foi construído dessa forma, o CAEI foi sendo construído assim, né? Como disse a Grazi, eu acho que inicialmente não se tinha a grandiosidade de onde se chegaria, né? Mas ele foi muito significativo. Eu trouxe aqui a materialidade que eu construí ao final, que foi as minhas balanças. Deixa eu mostrar. Lembram? Nesses cestos eu tinha colocado algumas falas, algumas frases, trechos de textos, tem fotos penduradas, e essa materialidade, ela vem ao encontro do desequilíbrio, uma busca de um equilíbrio, né, que foi o que eu busquei ao longo de todo o curso, tentar me encontrar, me resgatar, né. E aí, como trouxe a Camila, a tecelã, nós fomos tecendo e fomos nos destecendo, né, ao longo do curso. E aí tem essa questão do equilíbrio e desequilíbrio, que eu comparo. O CAEI surgiu como uma esperança, de certa forma também, porque de um resgate, eu acho, né, de tentar fazer melhor, de procurar ser uma professora melhor a cada dia, e eu acho que a gente vamos nos construindo no curso, né. Como disse a Tassi, ele abriu um oásis, ele foi um oásis que abriu outros oásis de possibilidades, né, de outros encontros para nós. Ele foi muito desacomodador também, né, teve várias desacomodações, tudo que a gente recebia tinha uma desacomodação. Recebemos uma bolsa, não, mas a bolsa não vai ficar assim, vocês têm que... tínhamos que personalizar a nossa bolsa, nos foi dado tecido, e a gente tinha que criar. Então, sempre foi nos desacomodando, e nós fomos nos construindo, nos reconstruindo a partir dessas desacomodações, né? Então, foi um movimento muito bonito que aconteceu, assim, todas nós íamos muito felizes, embora cansados, a semana toda ter trabalhado, o dia todo, enfim,
mas nós íamos na esperança daquele fortalecimento do nosso oásis de esperança, né? E foi muito bom, foi muito significativo mesmo. Isso. Agora eu vou chover um pouquinho no molhado, que todo mundo já falou. Boa tarde a todas e a todos. Me escutam? Eu acredito com convicção que o profissional que eu sou hoje, atuante na educação infantil, eu devo ao CAEI. Porque foi bem no processo, eu entrei no CAEI, foi bem no meu período, quando eu estava realizando meu estágio na educação infantil, e como, né, grande parte sabe, minha orientadora também está aqui, né, eu não tinha uma prática respeitosa com as infâncias, eu tinha muitas incertezas, muitas dúvidas, não tinha conhecimento, né, do que era educação infantil, e estar no CAEI, partilhando as vivências, experiências com vocês, assim, ó, foi fantasticamente incrível, sabe? Hoje em dia eu me sinto empoderado para dizer, sou professor da educação infantil, sabe? Não sei tudo, tenho que ficar todos os dias estudando muito, mas tenho conhecimento do que eu faço, sabe? A minha materialidade, primeiramente, queria mostrar para vocês essas fotinhos pequenininhas. Não sei se vocês enxergam. Ali eu batendo papo, né, no meio da aula não dos encontros. Valmer. Aí, agora sim. Tá. Ergue um pouquinho, Valmer. Aí. Ótimo. Aí eu tava magro. Aquele Valmer ali eu engoli. E aqui outra fotinha do encontro. Eu trouxe essas fotinhos porque esses encontros me remetem muito... Gente, eu peço desculpa pelo barulho dos gansos, vocês estão escutando, mas eu moro retirado e as galinhas e os gansos estão botando para quebrar agora. E daí eles escolheram este momento para apresentarem junto comigo. Te ouviram falar e querem falar junto, Valmer. Eles querem se apresentar junto. Eu escolhi essas fotos porque eu gosto muito da pesquisa Narrativas de Vida. E vai muito de encontro o que nós falamos até agora. E uma das falas que eu sempre trago é que, através das narrativas de vida, nós vamos entrelaçando as nossas vidas um com os outros. Então, eu me torno protagonista, vocês também se tornam protagonistas da minha vida, por causa dessas experiências, vivências que vivenciamos juntos. Eu pego coisas, compartilho coisas com vocês, e também vocês compartilham comigo. E esses conhecimentos nos dão embasamento. Isso é uma formação continuada, sabe? Eu sou imensamente grato. Eu gostaria muito de mostrar para vocês que, para mim, a sogra, todas as materialidades, é a minha favorita, né? Mas ela não estava comigo, revirei procurando aqui, não encontrei, que é um tulizinho de uma sainha de bailarina. Então, eu me atrevi e tentei desenhar. Vou mostrar para vocês. As coxas dessa bailarina são as tuas. Já quis fazer uma passação de samba na saída da bailarina, né? Assim, ó. Foi bem nesse período eu vou compartilhar, né? Não tem como não compartilhar. Foi bem nesse período. O que está escrito no teu desenho? A gente não conseguiu ler o que estava escrito no desenho. Tá, eu vou ler depois, prof, que tem que apresentar e depois ler para fechar. Eu estava bem no meu estágio, quando no CAEI estava tendo também, teve alguns encontros, né, sobre as relações de gênero, tudo, e eu também, muito curioso dessas questões, eu estava na minha sala de aula, no meu estágio, e um aluninho meu, de 2 anos,
que era maternal 1, né, de 1 a 2, já quase 2 anos, ele me chegou com um tulizinho e pediu para mim colocar nele. E eu não sabia o que fazer, por causa que a sociedade traz consigo um preconceito historicamente construído, né? E alguns preconceitos, tudo isso. E eu meio travei. Eu disse, meu Deus do céu, o que eu faço? Se eu digo para essa criança que ele era um menino, ele não pode colocar essa saia, esse tulizinho, eu estou destruindo essa criança. Sabe? O imaginário dele, a exploração dele. Por que ele não pode colocar? E daí, se eu coloco, vai dar um bafafá. Senhor Jesus, o que eu faço? Olhei para minha regente e perguntei. Prof, o que eu faço? E ela me olha e me responde. Tu que é o professor, tu que decide. Sabe? Cara, assim, ó, eu fiquei apavorado. Disse, meu Deus do céu, o que eu faço? E daí eu disse, eu estou vendo isso no CAEI. Eu estou me empoderando. Eu estou num curso, sabe assim, ó. E eu peguei e disse, vamos colocar, daqui que o prof vai colocar. Tu quer mesmo? Quero. Fui lá, abri um tulizinho, ele colocou as perninhas, coloquei, me olhou e perguntou, prof, eu sou uma bailarina? E eu disse, você é a rainha das bailarinas. Você pode ser o que você quiser. Sabe? Pode brincar, você é o que você quiser. E brincou, explorou até não poder mais. Pela tarde meia da manhã, assim, já tirou aquele tulizinho e era o Homem-Aranha, era o Batman, era qualquer outra coisa. Ele estava explorando, ele estava brincando, sabe? Então, criança é criança. É o meu principal aprendizado do CAEI, respeitar, e criança brinca e precisa explorar. Como diz a professora Tassiana para mim no meu estágio, Valmer, o teu objetivo geral do estágio é proporcionar que essas crianças brinquem o tempo todo, mas não da mesma forma que elas brincam em casa, sabe? É um brincar diferenciado. Então, eu acho assim, ó, eu sou muito grato a isso. Por que eu não fiz um corpo aqui no meu boneco para cima? Porque eu só fiz o tulizinho, claro, eu fiz umas perninhas para dar um tchan-tchan, né? Mas eu fiz, porque o tulizinho, o que está para cima, não importa. É uma exploração, é uma brincadeira, coloca quem quiser, sabe? E agora eu tinha colocado isso, e eu vi que a Márcia também falou disso. Muitas coisas que nós vamos falando, ninguém combinou isso. E eu escrevi uma frase do Pequeno Príncipe. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. E o CAEI conseguiu resgatar a criança em cada um de nós. Aquela criança que estava adormecida, ela foi acordada. E acho que vai demorar muito, olha, muito, para essa criança voltar a dormir. E por enquanto que essa criança estiver acordada, ela vai estar levando alegria, ela vai estar levando esperança nos lugares onde cada um de nós, caeidianos, estiver, sabe? O CAEI não está só conosco, ele está nas nossas práticas, ele está naquela criança que nós ensinamos. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa e agradeço a oportunidade. Gente, que lindo! Quantas falas, quantas experiências, quantos conhecimentos compartilhados. É um presente muito grande para nós podermos ouvir tudo isso no dia de hoje, assim como o CAEI é um grande presente para cada um que dele participou. E isso me faz lembrar uma pequena história que eu quero compartilhar com vocês, de um menino muito pobre que ganhou um presente muito diferente. E esse presente foi a mãe dele que deu no dia do aniversário. Manuel de Barros, o menino que ganhou um rio. Minha mãe me deu um rio. Era dia do meu aniversário e ela não sabia o que me presentear. Fazia tempo que os mascates não passavam naquele lugar esquecido. Se o mascate passasse, a minha mãe compraria rapadura ou bolachinhas para me dar. Mas como não passar o mascate, a minha mãe me deu um rio. Era o mesmo rio que passava atrás de casa. E eu estimei o presente mais do que fosse uma rapadura do mascate.
O meu irmão ficou magoado porque ele gostava do rio igual aos outros. Mas a mãe prometeu que no aniversário do meu irmão, ela iria dar uma árvore para ele, que fosse coberta de pássaros. Eu bem ouvi a promessa que a mãe fizera ao meu irmão e achei legal. Os pássaros ficavam durante o dia nas margens do meu rio, e de noite eles iriam dormir na árvore do meu irmão. E o meu irmão me provocava assim: a minha árvore deu flores lindas em setembro, e o seu rio não dá flores. E eu respondia que a árvore dele não dava piraputanga. Era verdade. Mas o que nos unia demais eram os banhos nus no rio entre pássaros. Nesse ponto, nossa vida era um afago. Então, com esta linda poesia, agora eu abro para o debate, para que as pessoas que estiveram conosco nesta tarde, ouvindo atentamente, conhecendo esse lindo trabalho, esse lindo projeto que foi o CAEI, também possam se manifestar, também possam comentar, perguntar, falar um pouco dos seus sentimentos e das suas impressões. Gente, então, alguém gostaria de comentar alguma coisa, de perguntar alguma coisa, algo que a gente já falou no chat, de retomar alguma coisa, ou de alguma coisa que não entendeu, porque nós não nos preocupamos em explicar, a gente não nos preocupamos em explicar, nós nos preocupamos em deixar que as nossas emoções e os nossos vividos aparecessem, em compartilhar os nossos vividos, né? E não em explicar como era e tal. Alguém tem alguma intervenção? Su? Eu quero dizer que esse foi um processo de escuta, materializado nessa roda. Não tinha uma pessoa, mas todas as pessoas em diálogo, e é um desafio voltar, ouvir essas falas, transcrever essas falas, é uma sugestão, né? Escrever, ou mesmo ter alguém que se disponibilize como iniciação científica para um TCC, para um trabalho de especialização, para até mesmo um trabalho de mestrado, a partir desse diálogo. Eu acho que tem muita coisa potente se a gente perseguir cada um desses fios tecidos iniciados pela Camila, quantos conceitos apareceram aqui, cada um deles pode ser aprofundado, né? Tanto das questões afetivas, questões de gênero, o vínculo, a criação de um novo espaço para a biblioteca, o processo reflexivo de cada um, a Vivian com aquela escuta dos adultos, nossa, muito bacana, a gente tem muita coisa para pensar a partir disso. E Valmer, parabéns, viu? A criança, na fantasia, ela pode ser qualquer coisa. Se ela não pudesse, ela não podia nem brincar de polícia e ladrão. Ela não podia nem brincar de cavalinho. Ela não podia nem brincar de coelhinho, sai da toca, se a fantasia não existisse. Então, na fantasia, a criança pode tudo. E o restante, nós não temos controle de nada, porque cada sujeito se constitui a partir daquilo que ele pode, daquilo que lhe é possível. Então, a fantasia, ela tem que ter lugar sempre. E isso pode ser constituidor do sujeito. Então, eu poderia destacar uma coisa de cada um de vocês, mas aqui a ideia também é escutar, e está lançada a sugestão, o desafio, para quem quiser pensar.
Eu adorei o desafio, concordo plenamente com a Su. Fiquei bastante... Queria destacar... eu acho que não há como destacar um apenas, né? Porque várias outras coisas também não vieram à tona, de outras pessoas que, a partir do CAEI, também entraram no mestrado, também fizeram, além da Leila, né? E a Leila, que trouxe essa vivência tão singular, eu vi ela passando a materialidade dela para a Vanessa, e fiquei, nossa, que interessante, ela vai trazer a si mesma, e é uma ideia de reinvenção de si mesma, né? A Leila, acho que ela já saiu, mas eu me lembro de quando ela chegou, como ela estava desacreditada, né? E de como esses processos foram sendo construídos, como esses professores foram se construindo, e não só os professores, porque temos a Lúcia também, que também foi se construindo na sua profissionalidade dentro da escola, e assumindo um protagonismo de outra ordem, que é o protagonismo da Lúcia. Né? Rosana hoje, né, Lúcia? Mas você está com o nome de Rosana, hoje eu olho para ti e leio Rosana. Eu estou na página da minha filha, né? Eu quero dizer também para vocês que lá na educação especial tem uma sementinha plantada disso tudo que eu vivenciei, que é a minha filha Rosana, que faz educação especial e é bolsista da IP Amarelo. Então, mais isso que eu tenho para agradecer por tudo que eu vivenciei e por ter colaborado na escolha dela, dela vivenciar as coisas que eu fazia e de querer ir para também participar da educação. Então, eu fico muito agradecida por tudo, gente. Eu só tenho para agradecer, mesmo. Obrigada. Gente, esse bebê que está aí participando conosco, hein? Que coisa linda! Olha! Helena! Lúcia, só para dizer que eu fico muito feliz em saber que a tua filha está na educação especial. Que bom, vou procurá-la. Que bom, fico feliz. Obrigada. Ai, bebê. Como é que é o nome? Cati. Milena. Está fazendo 4 meses hoje. Oh, está de aniversário. Que amor. Não chorou nenhuma vez. Nós estamos em 45 pessoas. Alguém que não é do CAEI gostaria de abrir a câmera, abrir o microfone e conversar um pouco conosco? O CAEI, ele é isso mesmo, assim, ele é esse processo da gente poder conversar sem muitas formalidades, né? Se eu tinha lido ali que alguém perguntou se gostaria de participar, se teria alguma coisa nesse sentido, perguntaram. A Nara perguntou se terá uma continuação. Eu acho que era importante alguém explicar como foi esse processo de início, no caso de seleção, né, que teve a carta de intenções, de repente não ficou bem claro. É que o CAEI, ele é uma ação de extensão, né? E então, é um processo que se conclui, né? Ele não é um curso como um curso oferecido pela universidade, ele é uma ação extensionista, né? Então, por isso. Que pena. Mas não significa que não vai ter mais, né? Que a gente não faça uma segunda edição. Estamos todos com essa pandemia um pouco paralisados, engessados, mas a ideia, né, é pensar futuramente. Oi, tudo bem? Oi, Sara. Tudo bem, amor? Eu queria só pedir mesmo, assim, são voltados mais para os professores que já se formaram, né? O curso de extensão. Ou poderia participar em formação. Porque eu tenho muito interesse. Esse curso, Sara, ele foi assim, ó. No final de 2017,
a educação infantil ela passou a fazer parte do PNAE. E nós, professoras de educação infantil, dos 4 departamentos do Centro de Educação, do MEM, do ADE, do IDE e do FUI, todas nós reunidas dentro do NEPEI, né? Conversamos a respeito, deliberamos. Vamos, enquanto professoras da Universidade Federal de Santa Maria, entrar no PNAE e trabalhar no Pacto Nacional para a Educação na Idade Certa, na educação infantil? Deliberamos entre nós que não. Que não. Bom, então, se a gente não vai trabalhar lá, isso não muda o cenário de que a educação infantil entrou no PNAE. Então, entre nós nos perguntávamos, o que faremos como resistência? Porque a nós não adianta resistir dizendo não, mas não resistir se movimentando. Então, nos movimentamos, chamamos a todas as professoras que poderiam nos ajudar de todos os departamentos, a partir do NEPEI, e nos organizamos, e nós somos muitas professoras. Eu agora não vou poder te dizer quantas, mas aqui estamos entre 8 professoras, 9, mas nós somos mais de 15 professoras. Os encontros, eles eram tão maravilhosos, Sara, porque nós sempre éramos um grupo de professoras trabalhando juntas, não é uma professora dando aula, era um grupo de professoras se encontrando com um grupo de cursistas, não era, gurias? Era assim que funcionava, né? E então, Sara, nós lançamos um edital aberto para as pessoas se inscreverem, eram 30 vagas, nesse edital, ele era para professoras da rede privada e particular de Santa Maria, mas pessoas que já estivessem trabalhando, né? Primeiro era inscrição, depois veio a carta de intenções. Quando eram 30 vagas, eu acho, algo assim, e nós tivemos mais de 200 inscritos. Então, depois a gente também havia no edital, pedimos uma carta de intenções, né? A pessoa precisava escrever qual era a intenção dela ao fazer esse curso, né? E a partir daí, então, nós selecionamos as 30 pessoas que fizeram o CAEI. O Valmer e a Vanessa, na época, eram estudantes. A Vanessa foi nossa bolsista, é até hoje nossa bolsista. E o Valmer é bolsista da Ana e funcionava conosco na assessoria do café e do funcionamento do todo. Então, foi mais ou menos assim. Hoje, então, nós, 2018, nos encontramos todas as semanas, todas as sextas à noite, alguns sábados. 2019, começamos a encaminhar um processo de finalização, porque foi um curso de 180 horas. E aí, então, as meninas produziram o diário visual, que eu até pensei que viriam mais diários visuais hoje, só veio da Cate, né? Mas a gente pode um dia fazer uma outra proposta para que vocês possam ver os diários visuais delas, são produções, estão, né? E elas apresentaram no ano passado, houve uma vernissagem num evento produzido pelo NEPEI, e agora a gente está produzindo o livro do CAEI, que esperamos até o final do ano, é possível que já tenhamos o livro. E então, essa ação, nesse formato, é concluída. Entende? Para uma nova empreitada, precisamos ver um outro grupo de força, uma outra linha de potência. E falando em linha de potência, eu fiquei o dia todo hoje me lembrando da Vivian, que é das artes. A Vivian sou eu. A Vivian é uma das artes. É a Vivian e a Vivian. Da Vivian, né, que ela está doente, por isso ela não está hoje conosco, ela está se cuidando, se tratando, né? Não sei se eu te respondi. E então, Sara, uma das nossas... Assim, eu queria entender mais ou menos a ideia, né, que se propôs.
Imagino que essa prática, então, como seria que de professor ter contato com sala de aula trabalhando, né, para poder... E a ideia da resistência é no sentido de, como discordávamos daquela política, resistimos àquilo a partir deste curso, a partir deste encontro, que certamente segue criando repercussões, né, hoje ainda, como deu para ver, né, pela fala de algumas. Nem todas as cursistas puderam estar aqui, algumas estão trabalhando, né, um horário. Mas muito bonito, parabéns, achei muito lindo, meu Deus. Que bom, obrigada. Estou esperando logo para me informar e participar mais dessas novas ideias, eu vou me encaminhando já. Ah, já está chegando, né, Sara? Gente, estamos abertos. Será que encaminho para finalizarmos? Alguém mais gostaria de contribuir? Então, quem sabe eu finalizo? Eu queria agradecer, eu abri agora o chat, vi que muita gente está nos dando os parabéns e dizendo que gostou muito de estar conosco hoje. Obrigada, viu, gente? Foi um trabalho grande e muito, muito bom para nós também. Eu não sei se a Ana Carla está agora, porque ela precisa parar a gravação para poder salvar. Ela disse que estava com um probleminha, que ela ia ter que sair, não sei se ela está agora. Ela falou comigo aqui que ela ia deixar gravando, e que daí, mas aí eu ligo para ela e ela encerra. Aham. Tá. Foi muito bom, gente. Obrigada a todos. Né? Gente, olha só, para terminar, eu queria dizer uma coisa, então. Eu hoje pensei, acordei pensando como é que a gente poderia encerrar esse dia que foi tão legal, e lembrar o CAEI, encontrar com as professores do CAEI sempre é uma alegria para a gente fica sempre muito animada, não é, Su? E aí eu pensei em acolhida, pensei em Eduardo Galeano, até conversei com as gurias hoje, pensei em abraço. Mas aí, quando eu sentei aqui de tarde, eu fiquei o tempo todo me lembrando da Vivi. Agora você fez. Fiquei o tempo todo me lembrando da Vivi. E aí, eu fui atrás do meu. Né? Aí eu fui atrás do meu. E eu queria lembrar dela porque ela foi uma presença muito importante para todos os cursistas, né? Sim, muito. Muito, né? Essa Vivi, ela é uma força, uma potência muito generosa. Aí tá ela, ó. Olha só. Eu não lembrei de fazer a foto. Me ganhou, Lúcia. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então, eu queria lembrar dela porque a Vivi, assim como a Camila, sempre nos enchem, né, de luzinha na cabeça, que são as criaturas iluminadas, todas nós acho que somos, mas é sempre bom elas têm... Eu queria agradecer a Vivi, é uma potência generosa, muito gentil, que nos ajudou a caminhar e nos ajudou também a resgatar a nossa potência infante. Então, para terminar, eu pensei em ler o que todas nós recebemos dela no nosso último encontro, que era uma ideia de quando a gente puxa, sou eu, criança, que quando eu abro, eu me enxergo no espelho adulta, comigo criança, né? É a busca da minha potência infante. E então, esse poema diz assim: que a potência infante que habita em mim possa se fazer presente na atuação docente e na vida, convidando-me a dar mais espaço para as atitudes atrevidas, levadas e arteiras. Então, sejamos todas professoras, docentes, companheiras dos nossos pequenos, levadas
atrevidas e que deixemos nossas potências infantes tomarem conta dos nossos espaços de atuação docente. Agradeço por hoje a companhia, o diálogo. Gratidão por hoje, meninas. Obrigada por tudo. Obrigado. Gratidão. Camila Luna estava tão quietinha. Gente, maravilhoso. O Caio sempre deu esse negócio na gente, né? Muito lindo. Obrigada. Muito lindo. Muita emoção, principalmente lembrando da Vivian, né, que está enfrentando isso, mas a gente tem que ter fé, gente, vamos ter fé, a fé nos mantém erguidos, né? Eu acho que ela recebe essa onda de pensamento positivo e ela que é uma pessoa de luz, assim, vai dar tudo certo. Por isso que eu pensei tanto, olha, até me emociono, por isso que eu achei tão importante que todas nós aqui nos voltássemos para ela e mandássemos tudo que a gente tem de energia boa para ela. Eu também, eu me emociono porque a Vivi é uma pessoa muito amada e ela merece. Ela merece. Bem lembrado, Tassi, bem lembrado. Você também é um amor, também é uma luzinha para nós, amada. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer, me chamem sempre. Eu estou um pouquinho ali adiante no CAL, mas eu vou estar sempre conectada ao Centro de Educação, porque foi o lugar onde eu me constituí, né, gente? Eu devo muito à educação. Eu só sou o que sou hoje, não tanto pelas artes, mas pela educação que me fez enxergar o mundo muito maior do que para além das artes. Devo muito à educação, devo muito a esse prédio que me acolheu. Eu lembro o dia que eu cheguei no Centro de Educação, perdida, eu não sabia andar direito naqueles corredores, que já é um labirinto, né? Então, chegando lá, mas assim, querendo descobrir, eu trabalhava com teatro infantil, eu queria saber um pouco mais sobre a arte e o teatro infantil, e a minha vida foi para um outro lado, e eu sou muito, muito grata. Muito, muito grata. Bom. A vocês que me ajudaram muito. Beijos. É um tempo de amor, vamos se cuidar, gente. Seguimos. Beijo, gente. Tchau, Ana, tchau. Depois eu peço ajuda para subir no YouTube, tá? Ana, podemos parar de gravar, né, Ana? Sim, eu vou interromper a gravação, daí ele leva um tempo para vir para o meu drive, só que parece que ele tem um período